da integralidade do ser e o processo de cura através do Evangelho. Então, para começar essa nossa discussão de hoje, a Tereza tem algumas considerações a fazer para nós, para que a gente inicie a nossa conversa sobre o nosso tema de hoje. Tá bom? Vou dar para você. Boa tarde, meus amigos, queridos. Em primeiro lugar, quero que vocês tenham uma grande honra de dividir esse momento com o Jorge, que é um amigo amado. A gente tem bastante identidade assim, na maneira de pensar, a gente compartilha ideias. Eu também, depois eu preparo o livro para mim, minha vida de conta. Eu chamei a Sandra, que é a esposa dele, para fazer os poemas do livro Mãe. Então, assim, é um casal muito querido, assim, afiliado do meu coração, então uma honra estar aqui. Então, a Sandra está aqui também com a gente, de uma certa forma. E aí, inclusive, quando eu compartilhei com ela, Sandra, você pediu um trabalho com o Jorge, fale primeiro. Obrigada. As mulheres. Então, a nossa conversa hoje é sobre a cura. O Evangelho, a cura. E como hoje de manhã eu conversei com vocês sobre a criança anterior, desde de manhã até agora, várias pessoas têm me procurado para perguntar sobre como cuidar da nossa criança anterior. Então, quando a gente chegar aqui no finalzinho, eu vou fazer um exercício com vocês de visualização com a sua criança anterior, já que a gente está assim nesse processo de cura, né? Mas primeiro, nós falar, depois o Jorge continua, e antes da gente chegar no fim, eu faço 3 minutos, para vocês aprenderem a fazer isso consigo mesmo em casa. Né? Os processos de visualização terapêutica foi ensinado pela Joana de Ângeles, né? De volta tem várias visualizações terapêuticas na internet, então vamos fazer. Mas para chegar lá, vamos conversar um pouquinho sobre cura. E para falar de cura, eu preciso falar dos adoecimentos. Então hoje a gente já começou com essa ideia, a gente começou isso, que o adoecimento tem a ver com afastamento, com desconexão. É desligar da tomada. É a gente sair desse lugar tão nutridor que é o lugar onde Deus jorra incessantemente sua misericórdia, que é essa conexão do nosso coração, da nossa alma com o divino. Para a gente poder se conectar com Deus, a gente precisa de um nível de atenção. Não é tão simples para nós ter esse nível de atenção. Tem um monte de gente que fala para mim que não consegue fazer prece, que não consegue meditar. Então, vocês estão falando comigo que para a gente se conectar com Deus, Deus está sempre presente, mas é a gente que precisa fazer essa conexão. Você precisa treinar isso, se acostumar com essa conexão. Já foi natural, não é mais natural para nós. Sabe o que é natural? Infelizmente, é a dispersão. Então a gente começa a fazer pressa e a gente pensa na conta de continua a pagar. Não sei o que está no fogo, não sei o que tem que tirar do freezer. A cabeça não está no lugar que o seu corpo está. O seu pensamento não está onde você está fisicamente. Então, olha que desconexão que a gente vive. Nós não estamos presentes, está onde o nosso corpo está. E isso é tão comum, que a gente às vezes traz essa agitação, essa desconexão até para o corpo. Então o corpo não consegue nem parar, sentar. Uma vez uma conhecida minha me perguntou assim no Instagram, né? Toda vez que eu sento para assistir palestra, eu durmo. Isso é porque eu desdobro, vou ajudar, não, isso é distanciamento. Você não pode parar, você deve estar tão acostumado a fazer, que quando você para, dorme. Eu falei, é mesmo, eu não paro nunca. Quando eu paro, eu durmo. Então, você acha que na palestra vai ser diferente? Por quê? Você parou no corpo, você dorme. Então, isso
Quando eu falo sobre as faces invisíveis da violência, isso é um modo agressivo de conviver. Eu só sei conviver na brincadeira, no sarcasmo, só sei conviver na crítica, na fala. Tudo isso é adoecimento. Então, quando a gente fala de cura, a gente não está falando só de cura da enxaqueca, cura da gastrite, também. Mas é cura dos nossos modos de ser e de conviver. Então, quando Jesus se pôs a curar, né, Jesus fazia muita coisa, ele também curava. Também houve casos que não era possível curar. E é interessante a gente pensar nisso. Há momentos na vida da gente que, se a gente ficar muito curado, é bom que a gente resbala novamente em caminhos difíceis. Porque há muitos adoecimentos que são curativos para nós pela restrição, pela limitação que traz dos nossos excessos. Então, às vezes, o adoecimento, ele mesmo é curativo em si, e a gente fica querendo a remissão do adoecimento. Mas é interessante a gente também poder pensar o que é cura, então. Então, às vezes, uma restrição financeira é cura para você. Então, quando a gente vai começando a entender que nós estamos falando de cura espiritual, não estamos falando de cura material, amplia a visão das coisas. Por isso que é importante a gente deixar os nossos filhos passarem pelas adversidades. Porque naquele atravessamento do que a gente classifica como sendo dor, está acontecendo um aprendizado que só aquela dor pode oferecer esse presente. Então, aquela famosa frase, não quero que meu filho passe pelo que eu passei, isso para nós é a nossa criança falando. Porque o seu filho vai passar pelo que ele precisa passar. E amanhã na nossa conversa sobre filhos familiares, a gente confunda isso. Então, nós também passamos por aquilo que é necessário a gente passar. Então, a gente precisa sair um pouco dessa nossa mania de querer que nada falte. É importante faltar. É importante faltar muita coisa para a gente poder se dirigir para o nosso melhor, para a gente aprender muitas coisas, para a nossa criatividade chegar. Então, quando Jesus encontrava alguém adoecido que vinha se curar, claro que ele sabia o que a pessoa precisava, mas ele perguntava: o que você quer? E por que Jesus pergunta para um cego? Porque é claro que o cego quer enxergar. Então, fica parecendo até estranho, né? Essa pergunta nova. Mas acontece que o nosso querer é confuso. Então, a gente precisa aprender a identificar o que de verdade eu quero. E para que eu quero isso?
verdade, mas tem uma coisa que eu gosto de todas as coisas, né? Gosto de ver isso em todas as coisas. Primeiro, que tem sempre uma coisa de sair da multidão, não tem? Sei quem saiu da multidão, tocou as vestes de Jesus. Não sei quem saiu da multidão, né? Andou correndo pela estrada, foi ao encontro de Jesus. Fulano saiu da aldeia e foi ao encontro de Jesus. Então, todas as coisas começam contando que a gente sai da multidão, a gente sai de algum lugar. Eu penso que a multidão é aqui dentro também, desses vários que moram dentro da gente. A gente precisa sair dessa multidão se a gente quer se curar. Então, curar tem a ver com diferenciar-se. Diferenciar do meu modo adoecido de ser, me diferenciar dos modos comuns de viver, e buscar a cura espiritual, que transcende a cura física. Eu posso estar em plena cura espiritual com o meu corpo físico adoecido. Então, a gente vai ampliando essa perspectiva, né? Então, a gente vai compreendendo isso, compreendendo, bom, então eu preciso sair da multidão, sair do modo comum de viver. Então, para ir ao encontro de Jesus ficou batendo de porta em porta, tem alguém aí querendo se curar. As pessoas iam, sabiam que ele ia passar na cidade, se dirigiam para os lugares onde os apóstolos estavam. Então, tem um movimento da alma que é sair do lugar comum, buscar alguma diferenciação do meu modo de ser, de viver. Paga-se um preço quando a gente faz essa diferenciação. O primeiro preço é a solidão. É um estado que ninguém entende isso que a gente está buscando. Até questionam a gente do isso que a gente está buscando. Então, eu prefiro nem falar. É um processo silencioso. É da alma consigo mesmo. Querer diferenciar-se dos seus modos habituais, que talvez você traga uma pilha em sua alma. Então, quando a gente fala do chamado de Jesus, é isso. É quando a gente sente um chamado interior. Não é à toa que os apóstolos tinham aquela coisa de batismo quando entravam no grupo dos cristãos. Vocês sabem que Gesiel foi batizado Estevão, Saulo foi batizado Barnabé, e assim, todos nós temos um momento que a gente é batizado. Não precisa você ir a algum lugar para se batizar, na verdade. É quando você faz um movimento, uma diferenciação do seu modo de ser, e você começa um modo novo de ser que está com os outros. Então, por exemplo, quando a gente entra no movimento espírita, né? A gente fala assim, eu entrei para a doutrina espírita. Então, tem um momento que a gente entra para a doutrina espírita, no movimento espírita. Tem uma hora que essa doutrina espírita, ela entra em você. Vai ter uma hora que ela sai de você. Não é interessante isso? Esse movimento, que é a gente entra no movimento espírita e a gente acha que a gente é trabalhador de última hora. Aí não. Quando a gente entra, nós somos os simpatizantes. Estamos chegando, a gente tem muito idealizador. A gente quer que a casa espírita seja um lugar perfeito, que as pessoas sejam pessoas perfeitas, que se encaixem nas nossas necessidades. Aí a gente se desilude, troca de casa, faz dissidência, faz uma confusão. Deixa de ser espírita, volta, né? Deixa de frequentar, depois dos 10 anos, começa a doer, volta. Não. Esse tempo é a gente ainda entrando, se conectando, se preparando para poder sustentar a responsabilidade que vai precisar criar para ser um verdadeiro. Ser um verdadeiro homem de bem, que é o que a gente quer ser. A gente precisa ser homem de bem, não é porque Deus achou bonito, não, gente. É porque quando a gente se dirige para ser um verdadeiro homem de bem, é porque a gente está curando esses lugares tão difíceis da nossa alma e vamos conquistando uma leveza, paz de espírito, que não é passividade de nenhum. Amor vai chegando, vai fluindo no nosso coração. Quando a gente sente que a doutrina espírita chegou no coração, que é o passo seguinte de você entrar na doutrina espírita, é o segundo passo, quando a gente sente que a doutrina espírita entrou, é que aquilo que você estuda, aquilo que você compreende, aquilo que você vive na casa espírita, você se sente tão consolado, compreendido, faz tanto sentido aquilo, que você não consegue olhar para a vida mais do jeito anterior. Tudo que você olha tem essa perspectiva espiritual. Então, quando alguém pergunta para mim assim, você é psicólogo? Eu sou psicóloga há 35 anos já.
solidão porque a gente se diferenciou da multidão. Na multidão você estava acompanhadão. Aí você sai da multidão, solidão, mas em breve essa solidão vai passar porque você se sente em espaços e começa a mudar os seus grupos, as pessoas com as quais você começa a conversar, você vai tendo vontade de conversar com pessoas mais profundas, pessoas que conversam coisas que façam mais sentido para você. Você não vai deixar de amar as outras, você não vai deixar de amar a multidão, você só não vai ter a mesma vontade de compartilhar aquele grupo que transitava nos seus caminhos anteriores. É só isso, não é desamor nem é amor. Porque a gente precisa continuar ainda naquela convivência por muitas razões. Mas você tem liberdade de escolher com quem você vai compartilhar suas reflexões mais profundas. Por que vocês acham que os apóstolos se encontravam na casa do Pedro? Eles não abandonaram suas famílias tão somente, tem a sogra de Pedro, que nos escuta tanto isso, ele não jogou fora. Mas na casa do caminho tem um nível de convivência e de perguntas e de conversas, essas sim, nunca nossas anos. Certa vez eu estava na pizzaria de um grupo de amigos, estava lá comendo a pizza, estava meio esquisito, eu falei, gente, será que a pizza está esquisita? Eu estou muito feliz nessa pizzaria. E aí eu fui reparando o seguinte, que eu estava comendo pizza de montão, porque eu não tinha o que conversar com as pessoas. Era isso que eu estava vendo. Eu não como tanto assim, só com 2 pedaços no máximo. E aí quando eu me dei conta disso, eu já percebi que eu disse assim, cara, não tem mais nada a ver com essas pessoas. E eu comecei a ficar um pouco triste com saudade delas, elas todas na minha frente. Ai, que saudade, gente, elas estão na minha frente, porque eu estou sentindo saudade, porque eu não tenho mais o mesmo nível que eu tinha de interesse de conversar com elas. E eu senti então naquele momento muita solidão na vida, e tome de poder. Eu falei, oh, não é esse o caminho, não é isso. Estou sentindo aqui o dor da solidão, fazendo um monte de pizza, nada a ver. Aí, pedi uma mineral com gás, com um limãozinho, deu uma melhoradinha e saí bem da pizzaria se quiser. Tenho que me lembrar que com certos grupos eu ficava um tempinho um pouco menor e com outros um tempinho um pouco maior. E com quem eu compartilho meus sonhos, também uns, com outros. Não estou com notícias assim de verdade. Porque quem está muito diferente de você, quando você fala seus sonhos, cai de pau. É difícil para eles escutarem seus sonhos, escutarem suas decisões novas, dá ciúme, dá inveja, dá um monte de coisa. Lembra eles que eles estão parados, que a gente está caminhando muito. Então, gente, vai nascer no nosso coração compaixão. A gente vai entendendo, gente, é o caminho de cada um, né? Quantas pessoas devem ter deixado a minha companhia, que não estava tão interessante assim, já estão em outras paradas, né? Então é isso, o processo de cura espiritual é um grande processo que a gente precisa amar-se, necessita. Dentro desse processo, você vai se encontrar com a sua criança interior, como eu falei hoje, em que você vai visitar esses lugares sombrios, esses lugares de ressentimento, de mágoas profundas, que você vai visitar para soltar. E cada vez que você visitar, você fizer um acolhimento de você mesmo nesses instantes, você pode dizer lentamente para si mesmo que você já tem condições e recursos de atravessar esse mundo. Imagina quanta solidão os nossos mestres queridos puderam passar. A gente lembra da história de Francisco de Assis, de Vargas, de Gandhi, de Jesus. Não estou dizendo que nós somos iguais a eles, eu vou dizer que como é natural do crescimento, um tempo de solidão, que é um tempo necessário, é bom, de conexão consigo, porque nós estamos profundamente acompanhados da espiritualidade maior, claro, de Deus, que é nosso Pai. E agora então, vou passar para Jorge, se você quiser usar o seu, porque o cabo desse aí é completo. Eu estava achando tão bom. Essa questão da cura e da transformação da criatura não é um processo novo.
nem mesmo surgiu com o surgimento da psicologia, ou mesmo com as primeiras indagações dos filósofos gregos. Essa discussão sobre a cura da criatura humana é muito mais antiga. Nós encontramos traços disso na cultura védica lá atrás. E o próprio Buda tem uma frase espetacular. Anota aí, Helene, que essa é boa. Dizia o Buda: antes da iluminação, os mares parecem mares e as montanhas parecem montanhas. Antes da iluminação, os mares parecem mares e as montanhas parecem montanhas. Mas quando se inicia a iluminação, os mares deixam de ser mares e as montanhas deixam de ser montanhas. Quando se inicia a iluminação, os mares deixam de ser mares e as montanhas deixam de ser montanhas. Mas quando se alcança a iluminação, os mares voltam a ser mares e as montanhas voltam a ser montanhas. Esse é o processo de cura de cada um de nós. Porque antes do nosso processo de iluminação interior, nós temos uma tendência de enxergar as coisas estabelecendo um juízo de valor de maneira muito rígida, em que aquilo é mar, aquilo é montanha, isto é certo, isto é errado, isso pode, isso não pode. Daí nós temos a chance do encontro com uma verdade espiritual, o início do nosso processo de iluminação, o encontro com Jesus, o encontro com a mensagem espírita, o encontro com a mensagem búdica, o encontro com qualquer coisa que move os nossos corações e que de certa maneira nos tira da zona de conforto. Então diz o Buda: quando esse fenômeno acontece dentro de nós, os mares deixam de ser mares e as montanhas deixam de ser montanhas, porque nós começamos a fazer uma interpretação completamente diferente. O que é certo vira errado, o que é errado vira certo. Não, o meu marido tem que vir comigo sim, ele tem que aprender o que eu estou aprendendo, a pessoa tem que fazer o que eu penso, o mundo não pode ser assim, eu vou mudar o planeta, agora que eu me iluminei, eu serei o Dom Quixote da Terra, eu serei o secretário executivo do governador planetário e eu vou executar a mudança do orbe. E nós nos armamos de uma série de crenças que não são verdadeiras, o que demonstra a nossa imaturidade espiritual, o nosso mecanismo de cura, porque nós estamos olhando para fora e dizendo: o mar já não é mar, isso aqui está errado, isso aqui não pode, é um absurdo, olha essa pessoa, olha o outro, o que é que faz, olha como é que pode. Eu tenho um olhar todo voltado para fora de mim. Eu tenho uma perspectiva de olhar somente para o meu mundo exterior, quando eu considero que dentro de mim tudo está resolvido. Nesse mecanismo, eu posso até dizer que eu já desenvolvi um fenômeno de autoconhecimento. Não, porque eu antes não conhecia, mas agora eu me autoconheci, agora eu sei quem sou eu. Eu fiz um treinamento no final de semana e eu agora já me autoconheço. Eu estou ótimo, eu estou perfeito já. Eu descobri todos, eu fiz a meditação, descobri todas as minhas mazelas, já trabalhei tudo isso e agora eu estou num novo patamar evolutivo, porque eu alcancei uma superação do nosso planeta. Esse é o momento em que a gente vive essa fase os mares já não parecem mares e as montanhas já não parecem montanhas. A psicologia chama esse momento no qual a verdade religiosa nos alcança e, ao invés de nos iluminar, nos deslumbra, nós ficamos como que cegos, ofuscados pela luz da espiritualidade,
chama esse fenômeno de síndrome de Nicodemos. É um nome até mal colocado, porque o Nicodemos nem tem tanta razão para receber esse título, porque eu não sei se vocês sabem, mas Nicodemos ele aparece 2 vezes no Novo Testamento. Ele aparece no capítulo 3 de João, que é diálogo famosíssimo, né? E pode ver não sei de novo, mas aparece depois lá no 20, tirando Jesus da cruz. Então deu certo a pregação, porque o sacerdote que foi à noite, agora aparece de dia. O sacerdote que foi às escondidas, aparece à plena luz. O sacerdote que tinha todo cheio de pudores com a questão de Jesus, cheio de temores, mancha suas vestes sacerdotais com o sangue do morto. O que, segundo aquilo que o judaísmo nos coloca, o sacerdote nunca pode tocar no morto, salvo se não tiver alguém que possa cuidar do que está. Se tiver alguém para cuidar, o sacerdote não pode. Só se não tiver ninguém, como no samaritano, aí ele pode intervir para cuidar do morto. Então ele se expõe, ele se coloca, mas não sei porquê, o povo achou por bem de chamar isso de síndrome de Nicodemos, ou seja, sei muito, mas não consigo entender nada do que sei. Que é quando nós, de posse do conhecimento espiritual, não nos curamos efetivamente, Teresa. Não nos curamos e achamos que estamos curados, achamos que nos transformamos, achamos que porque nós nos aproximamos de uma verdade espiritual, nós já somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Pode até ser, mas pode ser que não seja. Pode ser que nós estejamos iludidos sobre nós próprios, porque nessa busca do autoconhecimento, nessa jornada interior que nós fazemos para nos libertar, bem aqui, Teresa, na tentativa de nós nos libertarmos da questão do autoconhecimento, existem 4 possibilidades diferentes que podem acontecer na nossa história de vida. E essas histórias, elas não são necessariamente felizes. O que pode acontecer no nosso autoconhecimento? Uma primeira alternativa que pode acontecer, primeira, é a negação. Eu entro num processo de autoconhecimento e ao invés de eu me autoconhecer, eu nego. Eu tenho um amigo que ele é louco com essa coisa de autoconhecimento, mergulho no meio, transformação, a busca do seu interior, é muito fascinado por isso. E ele é gerente de uma organização grande, que tem muitos empregados na organização. Então ele disse, eu vou usar um método de autoconhecimento. Eu vou passar para os meus empregados, para que eles escrevam como é que eles me veem. Eu sou um cara altruísta, eu sou... Gente, ele me ligou e me chamou, verdade. Eu quero que você venha aqui, eu fui lá, olha isso aqui. Aí pegou um monte para ele. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tudo mentira, olha, tudo mentira. Que eu sou autoritário, que eu sou ignorante, que eu sou estúpido. Um cara mais legal do que eu, sou um chefe, cara, quem precisa de mim, eu ajudo. Olha aqui, olha esse aqui, me chamou de cavalo. Então isso pode acontecer conosco. Isso não está na hora de acreditar, porque nós somos amigos e irmãos. Então entre nós não tem esse tipo de prurido assim. A gente vai dizer, Luiz, pelo amor de Deus, está na hora de você perceber. Olha todo mundo falando. Acredita, mas eu não sou assim, mas você se mostra assim. Você pode você, mas você se mostra. Então para eles você é. Está na hora de você começar a mudar. E eu acho engraçado, toda vez que eu encontro com ele, toda vez ele diz assim, olha, eu fiz uma mudança interior tão grande. Você mesmo? Eu era muito invejoso, eu tinha uma inveja da grande, mas eu venci essa inveja. Agora eu consigo ver de uma maneira muito diferente. Legal. Aí passa-se um ano, a gente conversa com você, olha, eu venci uma inveja, eu tinha inveja, mas agora eu fiz um negócio. Aí toda vez ele está vencendo essa inveja e ele diz, agora eu venci. Mas tipo uma cebola, ele está lutando, eu não sei em que camada ele está, mas ele está lutando, ele luta pelo menos, ele está lutando. Então o que pode, um dos fenômenos que pode acontecer na nossa cura é
caímos num quadro de negação. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Não é verdade. Isso não é verdade. Então a gente perde uma oportunidade de crescimento em virtude do nosso processo de rejeição da verdade. Poxa, às vezes a gente já sabe, eu vou fazer um curso caríssimo de autoconhecimento para saber quem eu sou. Gente, não precisa. Quem tem sogra não precisa. Ela fala a verdade, ela mostra a você como você é. Não, mas eu estou falando assim, só para gramática. É aquela coisa, a gente não pode falar muito mal de sogra, porque ela pode vir mãe na próxima. Né? Então a gente não pode, tem que ir devagar, amassar pouco. Né? Então o primeiro fenômeno equivocado que pode acontecer é a negação. Eu nego, eu não consigo mudar, porque eu nego o que a vida está me mostrando que eu sou. Todo mundo diz que está tudo errado, bobagem. Então esse é o primeiro problema. Segundo, existe um segundo problema que é o oposto do primeiro, que é quando a pessoa faz um processo de autoconhecimento. E eu tenho uma amiga, a Antônia, que passou por esse processo, em que ela me disse assim: estou num momento bom da minha vida, tenho lido muito Jonas de Anjos, tenho lido muito, sabe, tentado fazer o meu processo de autoconhecimento. Aí eu acredito que eu descobri uma coisa muito ruim. Descobri que eu não sou o que eu pensei que eu fosse. Tenho analisado o meu procedimento, descobri que eu sou uma pessoa grosseira, que eu sou impaciente, que eu sou uma pessoa até estúpida com os outros. E eu fiquei muito surpresa com isso. E eu tomei uma decisão que você falou. Não. Eu vou assumir a minha imperfeição. Eu não vou mais mascarar. A partir de hoje, comigo, é exatamente esta frase: a partir de hoje, comigo vai ser tudo coisa. Eu disse: sim, mas o que eu posso fazer? Aí eu disse: mas não dá certo você fazer isso. Eu menti. Eu menti mais para ninguém. Agora eu vou assumir, eu não sou estúpida. Então agora eu vou ser estúpida por todo. Dane-se, quem vier vai se lascar comigo. Bateu, levou, porque eu não quero mais passar a imagem de uma coisa que eu não sou. Então eu vou assumir. Então vejam o risco que a gente tem quando nós decidimos avançar para não entender que os mares são mares e as montanhas são montanhas, e que os mares já não parecem mares e as montanhas já não parecem montanhas. Os riscos que eu corro na busca do meu processo de cura, porque na tentativa de me curar eu estou me ferindo. É como alguém que estivesse procurando a cura no lugar errado. E veja que a pessoa está indo pelo caminho razoável, que é o caminho do autoconhecimento. Ela está fazendo o trilhar correto. O problema é como eu lido com isso. O processo de como é que eu faço em mim esse mecanismo de transformação. Então, nós temos na leitura que a doutrina espírita nos dá uma percepção muito clara que nem sempre, quando eu promovo o meu processo de autoconhecimento, eu estou me curando. Que o objetivo do Espiritismo não é fazer o autoconhecimento, mas sem o autoconhecimento eu não alcanço o objetivo. Mas não é o objetivo apenas se conhecer, tem uma coisa que se segue ao autoconhecimento. Então, nós temos um problema que é a negação. Nós temos um segundo problema que é a cristalização do ego. A pessoa se cristaliza numa determinada situação. E tem uma terceira. Essa, felizmente, no movimento espírita não acontece. É aquela situação na qual a pessoa não tem entre nós. A pessoa está na porta do centro espírita com o celular ouvido. Ah, sim!
Não, faz o seguinte, passa amanhã comigo lá que a gente... Não, passa amanhã, não vou resolver isso agora. Você vai passar amanhã comigo lá no escritório, a gente vai resolver isso lá. Agora eu não vou resolver. Não, agora eu não vou resolver nada. E outra coisa, eu vou desligar, eu vou entrar no centro agora, tem atividade feita aqui agora, com licença, eu preciso desligar. Tá bom, amanhã você fala, tá bom, tá, tchau. Desliga, passa na porta. Boa noite, minha filha. Boa noite. Chega, a voz é tremida, a voz treme, e a pessoa tem aquela vozinha assim, meu irmão. Nem é assim, rapaz. Nem é assim. Não é assim que a pessoa fala. Por que ela cria essa máscara? Por que ela cria esse personagem? Esse personagem é muito perigoso, porque ele pode fazer parecer que somos bons quando não somos. E eu posso vestir essa máscara por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. E eu acredito nela. Então eu me mascaro de uma característica de virtude. E quando eu me mascaro com essa virtude, eu consegui fazer a minha transformação moral. Eu me iluminei. Porque eu li esses livros e eu me transformei numa pessoa maravilhosa. Isso é muito perigoso. Porque o que pode acontecer? Nós acabamos pegando as nossas sombras e trancando num porão e passando um cadeado. E não fazemos acesso a elas. Mas elas estão ali dentro, fervilhando dentro de nós. A raiva, o ódio, o ressentimento, o vício. O trem está pegando fogo lá embaixo, mas eu estou ótimo. Aí tem pessoas que dizem assim, eu nem sinto falta dele. Já faz 3 meses, 18 dias e 14 horas que a gente se separou. Não está me fazendo falta, nem sinto. A lágrima chega dessa no cantinho do olho para as pessoas. Não sinto nada. Então essas máscaras que a gente veste, elas não nos curam. São 3 processos profundamente perigosos: a negação, a cristalização e a simulação. Esses fenômenos podem nos acompanhar a existência inteira até. A gente achando que mudou, por isso que chama síndrome de Nicodemos. Eu acho que eu me transformei, mas eu não me mudei. Eu estou da mesma forma. E assim, gente, eu não quero trazer preocupação para ninguém daqui. Mas eu preciso falar isso, preciso não falar isso. Mas é assim, sabe? Você conhece uma menina? Tem 20 anos de idade, louca por carnaval, louca, desesperada pelo carnaval. Ela sai no domingo magro, pode sair no domingo magro, só na quinta de cinzas, que às 4 de cinzas ela anda pra praia, ela vem com uma outra roupa, não sabe nem por onde ela viveu, passa 10 dias fora de casa, toda torta. E todo ano é aquilo, meu Deus, que menina louca, minha filha, pelo nome da mamãe, desportiva, mamãe. E ela curte o carnaval desesperadamente. Mas aos 30 anos ela conhece o espiritismo. E ela começa a ver, começa a não ir mais, começa a mudar, encontra alguém, casa, conhece alguém, se faz mãe de meninas. Quando já está com seus 50 anos, minha filha não vai para a nossa. É muita pergunta, olha os espíritos que tem mais. Não vá, sua mãe acredite em mim, minha filha, isso não é bom. E orienta as filhas. Quando já está com 80 anos sentada numa cadeira aquela cadeira, como é que chama? Aquela cadeira de balanço com aquele chave nas pernas. Aí eu tento aquele copozinho assim. As netas, minhas netas, é vovó capetinha. Isso é tão perigoso. E é uma pessoa de excelentes conselhos. Quando você
porque todo norma era da pá virada, mas a pá foi desvirando. Agora é uma excelente conselheira, uma mulher maravilhosa, uma avó ótima, uma mãe extraordinária, uma esposa incrível, incrível. Aí você diz, esse mudou, esse é o espírito que empreendeu mudança. Será, pai? Bota ela de novo na cama e dá 20 anos para ela de novo e solta no carnaval. Vamos ver o que vai acontecer. Porque às vezes a pessoa ela está vestida do verniz social. Há toda uma crença em cima daquilo que você é, que diz, não faz isso, isso não é bom, não faz isso, isso não é bom, não faz isso, isso não é bom. E a gente acaba fazendo um movimento de evitar determinadas condutas. Mas eu preciso saber se de fato aquilo aconteceu em mim. Então a criatura precisa retornar, precisa ter 20 anos de novo, pesar 40 quilos novamente, né? Ter estrógeno saindo pelo ladrão, aquela quantidade de hormônio maravilhosa, e entrega ela para o carnaval para ver se realmente aquilo pode ser que sim, tá? Pode ser que ela volte e diga, isso aqui, sei lá, não me diz respeito. Então ocorreu uma mudança verdadeira, ocorreu. Pode ser que não tenha sido nada, mas pode ser que ela volte na quarta de cinza, seja um progresso, ela já melhorou um dia, né? E é assim que a gente vai devagarinho, progredindo lentamente, porque esse é o processo de melhoria nosso. O nosso mecanismo de cura, ele vai se dando dessa forma. Então é preciso que a gente enfrente as nossas imperfeições, que a gente faça o nosso processo de autoconhecimento, tem que fazer, mas tem que ficar esperto para não cair nem na negação, nem na cristalização e nem na simulação das mudanças. Nós temos um quarto, porque eu falei só de 3, eu disse que é um quarto. O quarto é a transformação. É quando verdadeiramente, por isso que ele é pequenininho, que é o quarto dele. São aqueles de nós que, de posse do conhecimento espiritual, fazemos a nossa transformação. E como é que eu vou saber que eu fiz a transformação? Quando eu saio daquele estágio que o Buda falava, os mares não parecem mares, as montanhas não parecem montanhas. Enquanto eu estou nessa daí, eu fico na síndrome de Nicodemus, depois sabe na janela, olha a ridícula, trocou de marido de novo, cantida. Olha o outro, esse pai ausente, esse safado. Então eu estou olhando para o outro, medindo o outro. Eu estou querendo salvar o outro. Eu estou querendo resolver o mundo. Aí eu fico, é um absurdo, é uma sem vergonha. Aí eu fico na novela assistindo. Olha, mas que pobre, isso é uma bandida. E a gente não se olha, não se vê e se acha que é o salvador da pátria. Nós só iremos alcançar o verdadeiro processo de cura e de iluminação quando, segundo o Buda, nós chegarmos na terceira fase. Os mares voltam a ser mares e as montanhas voltam a ser montanhas. Porque enquanto a gente está nessa segunda fase, nós queremos que a vida seja perfeita e a gente mente. Ai, meu marido tem uma pessoa maravilhosa, e não é verdade. Eu minto. Minha mãe esconde a mãe. Esconde a mãe. Por quê? Porque a mãe, quando vai comer, tira a dentadura, esconde no sutiã. Então, mas é a mãe. Mas é a mãe. Às vezes bota pro ladinho do prato. Tem vezes que não. Leva o copo, às vezes esconde no bolso, né? Tem várias estratégias para isso. Mas é a mãe. Eu não tenho outra mãe, só tenho essa. Então assim, olha, essa é a minha mãe, ela come assim mesmo, ela tira a dentadura para comer. Eu acho que eu não entendi por que tira. Porque deve ser mais difícil morder sem que come. Mas vamos lá. Quando eu alcanço a iluminação, os mares voltam a ser mares e as montanhas voltam a ser montanhas, porque eu aceito o outro do jeito que o outro é. Eu entendo a minha vida do jeito que a minha
E aí eu verdadeiramente me curo. Eu só vou conseguir a minha cura integral quando eu entender que o meu movimento na existência não é em função do outro, é em função de mim mesmo. A questão sou eu, não é o outro. E a grande medida que a gente tem, isso aí diz a cabala judaica, a grande medida para saber se você realmente está num processo de iluminação ou outro, é verificando se você se queixa das pessoas. Quanto mais você se queixa do outro, mais escravo você é. Existe um desenho na cabala chamado Etz Chaim, a árvore da vida. E o primeiro estágio da árvore da vida chama-se Malkut, o reino. Só consegue pisar no reino, que é o primeiro estágio, ainda tem mais 9 para cima. Quem vai pisar no primeiro estágio, só quem vive no reino é o cidadão, os libertos. Porque os escravos não podem pisar no reino, porque ainda são sujeitos à vontade de seus senhores. Então os escravos não são livres, porque os escravos são os que dizem: foi meu Senhor que me mandou, é minha mãe, é meu filho, é meu pai, é meu irmão, é minha mulher, é meu marido. Fica transferindo as responsabilidades para os outros. É verdade que muitas vezes as nossas dores vêm por conta do outro, é verdade, mas ela só permanece porque eu permito. É verdade que aquilo foi motivado pelo meu filho, é verdade, mas eu me permiti viver no processo que aquilo se tornou crônico, se tornou constante na minha vida. E aí o nosso mecanismo de adoecimento não vai permitindo que a gente consiga se libertar. Eu só vou encontrar a integralidade do meu eu quando eu descobrir que é isso mesmo. Os mares são mares e as montanhas são montanhas, porque a minha mãe é desse jeito mesmo. O meu pai é desse jeito mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. O meu filho é esse aqui mesmo, não tem outro. Fico com vergonha do filho. Não, meu filho é esse aqui, ó, esse aqui é meu filho. Porque ele é ele. Quando eu tenho vergonha é porque eu acho que eu tenho gestão sobre o outro. Eu não tenho gestão sobre ninguém, gente. Quanto muito sobre mim próprio. Então descobrir que eu sou o artífice da minha felicidade é a chave para a nossa cura integral. É aí que o Cristo comparece nas nossas vidas, nos oportunizando de maneira muito clara a percepção de que sim, o ensinamento que o Cristo nos oferece permite à criatura humana o mecanismo de libertação das suas dores. Porque a proposta do Cristo é o quê? Vai com ele te pede para ir mil, vai 2.000, não faz força. Se ele te pediu emprestado, deixa que ele leva. O outro te fez uma face, entrega a outra. Ama teu inimigo, para de fazer força, para de teimar com a vida. Deixa que a vida siga o curso que ela tem que seguir. Nós nos desesperamos muito, acreditando que nós temos que na vida sairmos, como disse Teresa, com vitórias materiais. A questão 738A do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta que não tem nada a ver com isso, que ela fala sobre flagelo dos espíritos, traz na resposta a seguinte frase: os espíritos são os verdadeiros filhos de Deus, vírgula, objeto de todas as suas solicitudes. Então os filhos de Deus não são os homens. O Filho de Deus são os espíritos. E o que Deus mobiliza é a favor dos espíritos e não dos homens. E seguindo na resposta, diz assim: e os homens? Não fala os homens. Os homens são meros disfarces com os quais os espíritos se apresentam. O foco de Deus é na felicidade nossa e não nos corpos que a gente veste. O foco de Deus é que nós realmente sejamos felizes e não as histórias existenciais que a gente está tendo. O objetivo é que nós desenvolvamos virtudes. É esse o sentido. Por isso que o Cristo fala do desapego dos bens terrenos, da necessidade de nós entendermos que as coisas não têm a importância que nós gostaríamos que elas tivessem. Quando nós entendemos isso, nós quebramos essas
cadeias que nos prendem, nos libertamos da síndrome de Nicodemos, olhamos as questões de uma forma completamente diferente e conseguimos dizer para nós mesmos: sim, eu entendi o que eu sou, porque para isso é preciso entender a integralidade do que somos. Não somos apenas corpo, não somos apenas espírito, somos uma conjunção de físico, psicológico e espiritual. É preciso curar o homem integralmente, do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional e do ponto de vista espiritual. É isso que se busca, a libertação definitiva das nossas dores. Mas para isso, eu tenho um olhar transcendente, considerando que as questões espirituais acabam tendo primazia sobre as questões materiais. Nesse sentido, terminando a minha fala, o Livro dos Espíritos, na questão 614, nos diz que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando der essa resposta. Só existe infelicidade, só existe dor, sofrimento, sensação de abandono, quando nós nos afastamos da vida de Deus. Mesmo que a vida nos ofereça tristeza, dores, sensação de abandono, fragilidades, se nós estivermos conectados aos ideais superiores, nós poderemos experimentar o sofrimento terreno, mas não a infelicidade, porque o sofrimento pertence ao corpo, a infelicidade pertence à alma, é o sofrimento da alma. O homem só é infeliz quando dela se afasta, porque mesmo que o corpo sofra, se o espírito estiver nutrido, ele não se sentirá infeliz. Daí que esse mecanismo de cura que nós precisamos buscar, é muito importante que nós nos enxerguemos de maneira integral e entendamos que nós só iremos nos libertar dos nossos processos de dor quando os mares voltarem a ser mares e as montanhas voltarem a ser montanhas com toda a naturalidade e a vida bem.